Olá, tudo bem? Aqui é o Fabiano da Versys Tecnologia e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o princípio de funcionamento, o conceito por trás do Versys. Para isso, eu vou usar como exemplo esses dois módulos de injeção eletrônica, essas duas ECUs. Então a história começou lá com um veículo que foi para o mecânico com algum problema e lá foi feito o seu diagnóstico. Então, quem fez o diagnóstico utilizou seu conhecimento, sua experiência, aplicou instrumentos como scanners, transdutores, osciloscópio automotivo, enfim. Foi feito o diagnóstico, identificou-se que o problema está no módulo de injeção e ele foi retirado do veículo. O problema foi resolvido? Não. O problema começou agora. É aqui que o nosso trabalho começa. Pegamos esse módulo, levamos para a bancada para fazer o seu reparo. Ali na bancada, a gente pode usar uma série de instrumentos, fazer uma série de testes e medições, eventualmente até usar um simulador de bancada. E ali, a ideia é tentar identificar quais são os componentes com problema, quais são as causas do meu defeito. O simulador é um exemplo interessante, porque com ele eu estou fazendo essencialmente a mesma coisa que eu fiz lá no veículo. É claro, estou num ambiente controlado, me permite fazer mais testes, fazer mais medições, mas na essência eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz no veículo, ligando o módulo e tentando simular ali o seu funcionamento. E ali eu estou verificando quais são as funções que não estão sendo executadas, aquilo que era para ser feito e não está, para depois tentar descobrir o porquê que isso não está sendo feito. A ideia do Versys, ele entra exatamente nesse momento, é que eu vou diretamente nesse objetivo. Eu vou identificar quais são os componentes com o problema. E eu vou fazer isso sem precisar ter o diagrama eletrônico da placa, sem conhecer o funcionamento dela e até mesmo com ela desligada. Então é assim que funciona. Muito bem. Qual é a ideia? Eu vou comparar a minha placa suspeita, aquela placa que eu estou tentando reparar, a minha placa com defeito, com uma placa igual sem defeito, a minha placa boa. Então, para isso aqui eu já estou com minhas placas abertas na bancada, já estou com o meu Versys conectado, estou usando um VRS 565.3, ele já está ligado no computador e deixei o software aberto antes para adiantar. Aqui no software eu tenho 3 módulos de operação. Eu vou utilizar o primeiro deles, que é o comparar. No modo comparar, eu vou comparar diretamente as duas placas aqui na bancada, em tempo real, ao vivo. Então, quando eu seleciono o modo comparar, lá na tela é aberto esses gráficos, eu tenho essa tela aqui com 2 gráficos, e no equipamento os LEDs dos 2 canais estão acesos, me indicando que eu tenho que usar os 2 canais. Então, os módulos, já estou com a ponta de prova preta conectada no terra dos módulos, cada um deles, e eu vou usar a ponta de prova vermelha para fazer as medições. Quando eu conectar a ponta de prova vermelha em algum ponto do circuito, eu vou injetar um pequeno sinal elétrico de baixa intensidade, inofensivo para a placa, e ao mesmo tempo eu vou medir tensão e corrente. O resultado dessa medição é apresentado na tela do computador na forma de um gráfico. Nós chamamos esse gráfico de curva característica, e ele representa a impedância naquele ponto do circuito. Então vamos ver como é que isso acontece. Então eu vou utilizar vou testar aqui, começar por esse circuito integrado, Vou pôr aqui nesse primeiro pino. Então, o sinal de teste foi injetado e ao mesmo tempo foi medido tensão e corrente, está sendo exibido ali na tela. Tensão por corrente. Se eu fizer a mesma coisa na outra placa, ou seja, o mesmo componente e o mesmo pino, eu vou ter o mesmo gráfico. Se eu fizer ao mesmo tempo, eu terei os 2 gráficos sobrepostos na tela, que é para facilitar o meu trabalho de comparação. Então, minha primeira missão é simplesmente comparar desenhos. Eu vou repetir esse processo para todos os pinos desse componente. Não importa para mim, nesse primeiro momento, o formato do gráfico. O que interessa para mim é se o gráfico da minha placa suspeita está igual ao da minha placa boa.
Mas como eu faço para encontrar defeito utilizando essa técnica? A ideia aqui é a seguinte: essa placa estava funcionando e parou de funcionar por algum motivo. Então algum componente chegou ao final da sua vida útil, sofreu uma sobrecarga, sofreu uma descarga, eventualmente uma umidade, alguma coisa aconteceu. Ele está com um dano, que na maioria dos casos é um dano físico, e por consequência vai fazer uma alteração no formato do gráfico. Então, gráficos diferentes indicam para mim possíveis defeitos naquele ponto do circuito. Essa é a ideia. Então eu vou simplesmente comparar os gráficos, comparar os desenhos, e naqueles pontos onde os desenhos forem diferentes, indicam um possível problema naquele ponto do circuito. Aqui as duas placas estão boas, eu vou simular aqui medindo pontos diferentes. Com isso, eu consigo identificar aqueles pontos que são possíveis de defeito, analisar essas informações e vou descobrir diretamente quais são os componentes com problema da placa. Aqui no modo comparar, é uma forma muito rápida, muito direta e objetiva de se fazer esse teste, porém com algumas limitações. A primeira delas é que eu sou obrigado a ter a placa boa comigo na bancada o tempo todo, mas para mim nem é o pior dos problemas, a maior das limitações. Para mim o problema é que eu não tenho nenhum registro, nenhum histórico, eu não sei o que eu fiz já, quais são os pontos que eu já testei, o que está bom, o que está ruim. Então, apesar de aparentemente ser um teste muito rápido aqui no comparar, eu recomendo que seja utilizado os outros dois modos de operação, memorizar e testar. Neles eu vou fazer essencialmente a mesma coisa, comparar as curvas características da minha placa com defeito com as curvas características de uma placa boa. Porém, vou fazer isso em duas etapas.